Olá, pessoal! Hoje nós vamos explorar juntos aqui os conceitos da combinatória e da teoria dos grafos. Essas são áreas da matemática que lidam com a organização, agrupamento e conexões entre diferentes elementos, algo como resolver um quebra-cabeça muito complexo e interessante. Então, a combinatória, em essência, estuda as várias maneiras de se organizar objetos seguindo regras específicas. Nós podemos falar sobre arranjos simples, combinações ou até permutações mais complexas que são fundamentais para entender problemas de contagem e probabilidade. Esses conceitos nos ajudam a desenvolver um raciocínio lógico que será útil não apenas na matemática, mas em muitas situações do dia a dia. Por outro lado, a teoria dos grafos nos ajuda a entender as relações entre objetos. Imagine que cada objeto é uma pessoa em uma rede social ou uma cidade em um mapa. Os grafos usam pontos chamados vértices, conectados por linhas chamadas arestas, para representar essas relações de maneira visual e prática. Nós podemos classificar os grafos de várias maneiras. Um grafo simples, por exemplo, não tem laços ou múltiplas arestas conectando os mesmos vértices. Então, grafos podem ser também direcionados ou não direcionados, o que indica se as relações entre os vértices têm uma direção, como acontece nas ruas de mão única de uma cidade. Em combinatória, um dos métodos mais interessantes é o princípio da inclusão-exclusão. Ele nos ajuda a calcular quantos elementos existem em uniões de conjuntos, considerando as sobreposições entre eles. Esse princípio pode ser visualizado com diagramas de Venn, o que simplifica bastante o cálculo de situações complexas de probabilidade. Então, os grafos são extremamente úteis para modelar problemas, como encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. Algoritmos são utilizados também para determinar esses caminhos em grafos, o que pode ser aplicado desde o planejamento de rotas até a otimização de redes e computadores. Um conceito muito importante em grafos é o de árvores, e uma árvore é um tipo especial de grafo, que não tem ciclos e onde existe um único caminho entre qualquer dos dois vértices. As árvores são usadas em muitas aplicações, desde a organização de dados em computação até design de algoritmos de busca e otimização. A coloração de grafos é outra área interessante. Então, o desafio aqui é colorir os vértices de um grafo de tal maneira que não haja dois adjacentes com a mesma cor. Esse problema tem implicações tanto teóricas quanto práticas, como na programação de horários ou na minimização de conflitos em sistemas de alocação de recursos. Voltando à combinatória, os números binomiais, eles são, na verdade, uma ferramenta fundamental. Por quê? Porque eles indicam um número de maneiras de escolher um conjunto de elementos de um grupo maior. Então, uma informação é fundamental em estatística e probabilidade. A fórmula de binômio de Newton, por exemplo, nos permite calcular potências de binômios de maneira eficiente e é uma aplicação direta dos números binomiais. Nas redes de computadores, a teoria de grafos é essencial para entender como as redes são formadas, como se comportam, como podemos melhorar a sua eficiência e segurança. Algoritmos como busca em profundidade e busca em largura são fundamentais para explorar grafos, seja para encontrar todos os vértices ou para analisar a conectividade da rede. Enquanto continuamos a desenvolver nossos métodos e aplicações para a combinatória e a teoria de grafos, fica claro que esses campos são vitais não apenas para a matemática, mas também para a resolução de problemas práticos em tecnologia, ciência e engenharia. A habilidade de aplicar essas ferramentas complexas em situações novas é o que mantém essas áreas no centro das inovações científicas e tecnológicas, certo, pessoal? Com isso, nós vamos encerrar então a nossa exploração de hoje sobre a combinatória e a teoria de grafos. Ficamos por aqui, até a próxima aula.